Alô, torcida chavante, estamos chegando novamente com o ChavaCast, mais um episódio do melhor podcast de futebol do mundo, afinal fala do Grêmio Esportivo Brasil. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho novamente, comigo, Lucas Maffei. Presente, feliz e contente com a repercussão que tivemos até aqui. Olha aí. Também André Silva, bem-vindo, André. Olá a todos e todas, novamente, participando de mais um podcast do ChavaCast para falar sobre o nosso querido e grandioso Grêmio Esportivo Brasil. Que bonito. E Leon Sanguiné. Olá, boa noite, pessoal. Estou de plantão nesse feriado, tanto ontem quanto hoje, quanto amanhã, depois de amanhã também estarei aqui. Um pouquinho de dor nas costas, mas muito feliz de estar aqui com vocês. E no programa de hoje, além da grande entrevista com o Gustavo Papa, que você vai ouvir no final deste episódio, também vamos comentar sobre as últimas contratações do Brasil, as novas imagens aí da arquibancada da Neto, que demonstram o avanço aí da construção e a finalização da obra, e também sobre a possibilidade do Brasil na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020, informação trazida pelo radialista Fernando Bonassa. Mas antes, temos que comentar sobre a formação do grupo do Brasil, as últimas contratações. Goleiro Kleber Alves e também do atacante Wesley Balbino. Nenhum deles foi oficializado, mas os nomes já repercutem aí entre a torcida. Eu quero saber de vocês, Lucas, esses nomes aí, o que tu acha desse novo goleiro e também desse atacante? Eu acho que o Brasil segue a mesma lógica ainda, né? O que não dá para dizer do Brasil nessa período de contratação é que o Brasil não tem um esquema montado. O Brasil tem esse esquema e tá seguindo ele à risca, né, de contratar jogadores que disputam a Série B, no caso do goleiro. No caso, até onde eu sei, a informação que eu obtive foi terceiro goleiro, né, então isso me preocupa um pouquinho, porque ele já chegou com o peso de ser contratado para grupo, e isso quer dizer que o Carlos Eduardo não pode dar errado, né, porque se o cara já é contratado para ser do grupo, imagina a motivação dele, isso me preocupa. E quanto ao atacante, o Wesley, que deve chegar nos próximos dias, eu gosto do jogador que faça o salseiro pela ponta, e senti falta disso no Brasil esse ano, e espero que ele venha para agregar. André, já desse uma pesquisada aí sobre os novos jogadores, sobre os novos nomes, o que tu acha? Então, desse atacante de lado, que até a gente não tem essa certeza se ele vai ser de lado, muito provavelmente sim, porque o Brasil já conta com alguns jogadores camisa 9, eu só pude dar uma olhadinha no goleiro, que chegou, a gente já tem alguma informação de uns dias atrás, então a gente já sabe mais ou menos do que se trata, e segue mais ou menos nessa lógica do que o Lucas estava falando pra gente agora, né? É um goleiro que vem para compor grupo, que vai ser complicado mesmo para a gente ter alguma noção assim da capacidade desse goleiro. A gente sabe muito por conta do que a gente já andou lendo ou alguma coisa que a gente já viu. E a pré-temporada vai começar tardiamente, provavelmente serão poucos amistosos, numa temporada bem difícil que o Brasil vai ter. Então, haja treinamento e haja capacidade do grupo e do treinador para poder montar a melhor equipe, porque o tempo de preparação para o gauchão vai ser extremamente curto. E tu, Leon, o que tu nos conta aí sobre os novos jogadores? Então, eu estou aqui com a matéria do meu amigo Bruno Marcílio, jornalista que fez a matéria aqui para o Diário Popular, sobre a contratação do Wesley. Aqui ele fala que o Wesley é meio atacante, foi formado nas bases do São Bernardo e tem como características o mano a mano. Ele se diz um jogador agudo, que gosta de ir para cima do adversário e que joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Então, eu acho que ele é aquele atacante de lado que a gente vai ter. Mas eu acho que a gente segue precisando do meia, né? Acho que talvez a gente vá contra... Na mesma matéria aqui do Marcílio, o Kila disse que vem mais um volante, mas não fala nada sobre... o Kila não falou nada sobre mais um meia, que é a nossa principal necessidade nesse momento. E confirmando essas duas contratações, o Brasil chega a 25 jogadores, incluindo já o Fabrício. É o número mais ou menos já estipulado pela direção do Brasil, considerando os jogadores da base, e o Fabrício está nessa conta. Mas vocês acham que é suficiente para o gauchão? O Leão já falou aí do meia, né, que está faltando mais opções nesse setor, mas em geral, vocês estão satisfeitos? O que tu acha, Lucas? Estou satisfeito, mas ainda, igual o Leão, sinto falta do meia, porque como a gente vai ter pouco tempo de pré-temporada, vá que alguém se machuque, tem alguma lesão muscular ou algo mais grave no primeiro treino, no primeiro amistoso, no primeiro jogo treino, e vá que seja o Diogo Oliveira, por exemplo. Tô batendo a madeira aqui, inclusive, para que não aconteça. Mas aí já não tem o meio campo. Então eu acho que o Brasil... O meu sonho seria que o Brasil trouxesse mais 2 meias. Mas tá difícil trazer um, né?
Então espero que ele chegue nos próximos dias, sem muito alarde, sem muita especulação, só chegue alguém, seja alguém bom e com a mesma lógica que o Brasil está trazendo, que dispute competições com alto nível técnico e venha para agregar também. Mas no geral estou satisfeito com o que o Brasil está montando, sim. E para ti, André, alguma coisa te preocupa ou tu tá também satisfeito? É que é difícil dizer sem conhecer o que o Paulo Roberto vai fazer com essa equipe. Pelo visto, ele gosta de jogadores polivalentes, então a gente teve a chegada do Velica, que é um meia, volante, lateral, a gente não sabe muito bem. Já tem o Branquinho, que também pode jogar um pouco mais avançado, mas pode funcionar como meia. Tem mais esse Wesley também, que agora, como o Leão trouxe informação, ele é um meia atacante. Então a gente vai ter que esperar. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar. O técnico, ele deve, com certeza, ele sabe o que ele está fazendo, junto com o Kila. Então, se as contratações que estão vindo para ele são as melhores, cabe a gente confiar e acreditar. Mas, claro, a priori preocupa um pouco, sim, a gente não ter um meia de ofício como o 10, que é o Diogo Oliveira, um jogador que já está com idade avançada. Então, é acreditar no grupo que a gente tem e que esses jogadores que estão vindo, eles possam dar conta do recado como meia armador. Então, só para repassar um pouquinho do perfil dos dois jogadores, o Kleber Alves é um goleiro de 32 anos, ele que tem toda a carreira formada aí basicamente no interior de São Paulo, ele estava no São Bento. Algumas informações que o próprio Lucas falou aí dão conta que ele era o terceiro goleiro no São Bento. E o atacante tem apenas 21 anos, ele que foi formado no São Bernardo, jogou lá durante o ano passado e esse ano, e também no Asa de Arapiraca. Em relação à preparação do Brasil, o Brasil que se apresenta no dia 27 de dezembro, aí o pessoal curte as festas de Natal, e o pessoal que já estava aqui, que renovou, tem as férias, né, depois do encerramento da Série B. E o Brasil ainda, não sei se falou em amistoso, Leão, tem alguma informação a respeito disso? O Brasil vai fazer amistosos e quantos? O que o pessoal aqui do Diário me falou também é que o Brasil deve fazer isso no caso será um amistoso apenas, aparentemente. Não tem ainda nenhum adversário. Mas isso preocupa um pouco, né? Por exemplo, o Pelotas já fez 2. Provavelmente agora já sabe o que tem de ruim no time, né? Perdeu os 2 jogos. Foi, tá feio com isso. Mas pelo menos pôde testar as novas peças, né? O Brasil tá trazendo todo mundo sem saber como é que vai funcionar isso aí. Tem um jogo só antes do Gauchão. Que seja contra o sindicato, que não dá pra testar ninguém, né? Contra o sindicato. Complicado. Eu tô corneteiro hoje. Não, mas é um detalhe que o Brasil vai... É um problema que o Brasil vai enfrentar todo ano porque joga a Série B, né? Aí o campeonato dura o ano inteiro, termina ali em novembro, tem pouco tempo para se preparar. É um problema do calendário, na verdade, né? Calendário do futebol brasileiro. Afeta também, por exemplo, o Grêmio e o Inter, mas eles têm quantos elencos para utilizar? Então é um problema que eles conseguem driblar com mais tranquilidade. O Brasil não, o Brasil tem que entrar com força máxima desde o início, porque é um clube do interior como os outros. Mas preocupa para ti também, Lucas, essa falta de preparação, esse tempo menor aí de preparação? Não, preocupa bastante, porque se for contra o sindicato, que geralmente acontece, né, no passado foi, não dá para testar absolutamente nada contra o sindicato, né, e ainda corre o risco de alguém lesionar, porque alguma chegada mais forte, alguma coisa. E se tocar 10-0, empatar ou ganhar de 1-0 do sindicato, não acrescenta em absolutamente nada sem ser o jogador entrar em campo e soltar a musculatura, basicamente. Então preocupa, porque o Veranópolis faz mais de um mês, se bobear, que já tá treinando, já tá jogando amistoso. O Pelotas jogou 2 amistosos agora, em 2 dias, vai fazer mais 2. E nós praticamente vamos ter que dar liga com o campeonato em andamento, né? Então, ano passado deu certo, espero que esse ano dê também. Boa parte dos times começaram a preparação quando a gente estava terminando a Série B, né? É uma diferença bem grande. André, também te preocupa isso ou tu prefere ter surpresas? Se as surpresas forem boas, mas pois é isso que eu ia comentar agora, que tu falou. O Brasil estava terminando a Série B e os clubes do interior estavam iniciando o seu preparo para o início do Gauchão. O termômetro do Brasil, infelizmente, vão ser as primeiras rodadas. É ali que o Brasil vai montar a equipe, vai formar um esquema tático de jogo, vai conseguir fazer com que os seus jogadores se conheçam dentro de campo, vai ter os treinamentos, vão ter os rachões, provavelmente vai ter um amistoso, mas vai ser muito difícil da gente poder tirar alguma coisa desse único amistoso, não importa com qual a equipe que o Brasil for enfrentar. Então,
infelizmente serão os jogos já valendo no início do Gauchão. E é claro, então, que eu fico preocupado. A gente fica esperando que o Brasil tenha um bom início, como teve contra o Juventude esse ano, mas eu tô esperançoso. Eu tô esperançoso. Final de ano a gente fica um pouco mais esperançoso. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar em investimento em estrutura. Nos últimos dias na internet, o chavante aí, Antônio Luiz Munhoz, grande conhecido da torcida do Brasil, replicou umas fotos feitas pelo torcedor Francisco Guerreiro Gonçalves, da nova arquibancada da Neto, que mostra o grande avanço aí das obras. A promessa da direção do Brasil é já utilizá-la durante o Gauchão. O Munhoz até as titulou como Fotos Colírio, pela relevância que é liberar essas arquibancadas para o clube. E a pergunta que eu faço é um pouco polêmica, deixa aí nas respostas de vocês. Elas devem ser destinadas para as torcidas adversárias no Gauchão, especialmente aí o Clássico Brapel e também, eventualmente, a dupla Grenal? O que tu acha, Lucas? Eu digo que depende de como vai estar a questão da Juscelino. A ideia do Brasil é, assim que liberar a Neto, começar a desmanchar a Juscelino e já começar a obra lá, né? Então, se assim for, se o Brasil já tiver metade da arquibancada da Juscelino, por exemplo, desmanchado, eu não sou favorável à liberação da arquibancada toda da Neto para a torcida adversária. Porque quem paga é a torcida do Brasil, né? Vai ter menos espaço para a torcida do Brasil e vai liberar aquela baita arquibancada para a torcida adversária. Então que siga usando aquela arquibancada móvel que tem atrás da casa-mata adversária ali para a torcida adversária. Salvo em alguma final, alguma coisa que seja de comum acordo com as direções e etc. Mas durante a fase de grupos eu sou contra. Aí se a arquibancada do Juscelino estiver completa, eu não vejo problema nenhum, porque quando a gente vai na Boca do Lobo, por exemplo, a Amarante toda é destinada para nós, né? A arquibancada Amarante é grande. Então não dá para ser tão rancoroso assim. E para ti, André, qual a tua opinião? Então, eu acredito que não teria problema no caso se fosse uma final, onde tu precisaria ter um espaço maior destinado àquela porcentagem que é destinado, então, à torcida adversária, mas sendo um jogo da tabela normal ali, da primeira parte do campeonato, eu acredito que a arquibancada que já vem sendo utilizada, ela continue para a torcida adversária. Então, para mim, esse é o ponto que a gente tem que focar, porque, como o Lucas falou, o Brasil que acaba pagando por aquilo ali, então, só se for uma exceção, assim, numa final, que acaba precisando utilizar um espaço maior. E para ti, Leão, tendo em vista que o Brasil recebe Caxias, recebe Pelotas, recebe Grêmio, qual é a tua opinião? Não, eu concordo com os guris. Na verdade, a gente falou e tal, no caso de uma final, talvez pudesse, mas a gente teve uma final esse ano aqui, né? A torcida do Grêmio ficou ali na arquibancada móvel, tranquilamente. Eu também acho que a arquibancada tem que ser pra gente. Que agora, tendo essa outra parte da arquibancada pronta, vai se levantar uma discussão para poder fornecer para e aí sim, com certeza o Brasil acabaria abrindo mão daquela arquibancada para um Grêmio ou para o Inter da vida, que seja. Sim. Não, mas eu fecho questão com os guris. Eu acho que não tendo um pedaço da Juscelino, a nova tem que ser nossa. Assim. Eu concordo com vocês também. Não tem nem o que acrescentar, vocês disseram tudo mesmo. A torcida do Brasil não pode sair prejudicada em hipótese alguma, mas com a torcida do Brasil, com os direitos preservados dentro da sua própria casa, não vejo maiores problemas. Uma das informações aí que animou bastante a torcida do Brasil foi a possibilidade do Chavante disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. A informação trazida pelo radialista Fernando Monasso. É uma competição bastante tradicional no estado de São Paulo, existe desde 1969. Pelo que eu vi alguns comentários, eu não tenho como pesquisar isso, não sei se vocês sabem, o Brasil parece que disputou uma única vez essa copinha. E é um momento muito especial para o clube de exposição, também de privilegiar a base, né? Com essa possibilidade aí sendo conversada, dessa possibilidade, são mais de 120 equipes que disputam a Copinha todo ano. O que vocês acham, Lucas? É uma boa para o Brasil, apesar de ter que se deslocar até lá, enfim? É uma boa oportunidade para a base rubro-negra? Não, uma coisa sensacional, né?
porque esse ano teve a Copa Ipiranga aqui no estado, né? Eu já senti falta do Brasil disputar essa Copa meio semelhante, né? Mas com grandes times disputando, que foi aqui no estado. E a Copinha São Paulo fala por si, né? Uma grande vitrine, não só para tu jogar ela e testar tuas joias da base, como tu angariar joias de lá, de outros times, né? De outros times menores que disputam basicamente só para isso. Se o Brasil disputar e começar a disputar ano após ano, eu acho que só agrega para a base, é uma grande coisa. E espero que se confirme essa notícia, né? E para ti, André, o que tu acha dessa informação? Eu acho interessante por conta do aumento da visibilidade do clube, como um clube gestor, e também como um acréscimo de repercussão para dos jogadores, enfim. O que me preocupa é a gestão até o que eu falei antes, é a formação do clube gestor. O que mais me preocupa é como gestar isso. Porque o Brasil já está na Série B faz alguns anos e a gente vem faltando várias questões ao longo dos anos de questão de gestão de grana, de jogadores, jogadores que vêm se destacando na base, que não vêm sendo aproveitados dentro da equipe principal. Então, com a Copa São Paulo, o Brasil vai ter que pensar muito numa logística, vai ter que se modernizar cada vez mais, vai ter que se profissionalizar cada vez mais e também pensar como um clube que vai vender jogadores, que vai manter um vínculo com esses jogadores. Isso é o que mais me preocupa. Eu espero que o Brasil aproveite a vitrine da Copa São Paulo de futebol júnior, se ela ocorrer, como disse o Fernando Monassa, e que pense para frente, pense como um clube gestor e formador, que pense nos jogadores da base, que agregue para o clube, para o grupo principal, também possa vender e conseguir uma grana boa a partir da venda dos jogadores, também de contratar jogadores, joias que com certeza vão brilhar na Copa. Leão, e para ti, tu acha que só tem o Brasil a ganhar com essa possibilidade de participação na Copinha? É sempre muito importante dar rodagem para esse pessoal da base, né? A gente já conversou isso no programa anterior, mas eu, sinceramente, estou mais preocupado com o desmanche da base exatamente do que participações futuras. A gente perdeu essa semana o Eduardo, que foi um zagueiro que participou do título do Sub-19 agora, que já tinha uma rodagem em segunda divisão do Campeonato Gaúcho, já era um cara que quem viu ele jogando via um certo futuro, e o Brasil se desfez dele, ele já acertou com outra equipe. Então, na verdade, eu acho que o principal nesse momento é a gente ficar atento se continuaremos tendo base para os próximos anos, né? Esse que é o meu medo, né? Mais do que participar, acho que a gente está alguns passos atrás ainda. E eu estava dando uma olhada aqui, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019 tem 4 clubes gaúchos, a dupla Grenal, o Juventude e o São José de Porto Alegre. Então a participação do Brasil também agrega até para a Zona Sul aqui do estado, voltar a participar de competições de base importantes, né? E de longe a Copa São Paulo de Futebol Júnior é a mais importante das categorias de base de todo o país. O Aimoré não participou? Não, o Aimoré participou neste ano agora, para 2019 tem 4 clubes. O Aimoré participou. O Aimoré tem uma base forte também, né? Isso que eu penso, porque o Brasil não pode ficar atrás de São José e Aimoré. Se o São José e o Aimoré têm condições de disputar, nós temos que disputar todos os anos também. Então chegou o grande momento, a entrevista com o ex-jogador Chavante e atual auxiliar técnico Gustavo Papa, que nos respondeu a muitas perguntas, diga-se de passagem. Você deu um tempo aí do seu final de semana para nos responder. E a gente fez perguntas sobre o início da carreira dele até o encerramento também dessa carreira no Brasil. A primeira pergunta que a gente fez para ele foi como ele se transformou em centroavante e onde foi feita a sua formação. Cara, minha formação passou por várias escolinhas de futebol, né? Como meu pai trabalhava numa multinacional, era transferido meio que seguidamente de uma cidade para outra, eu treinava em escolinhas de futebol de salão, futebol de campo em várias cidades, mas acho que dos 5 anos até os 14, provavelmente, a minha formação foi no São Borja, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E eu me tornei centroavante por causa do Alcindo Bugri, que foi um jogador também que atuou muitos anos no Grêmio, o pai do Zé Alcindo, que é esse último atleta agora que jogou no Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil. Ele que me colocou de centroavante, até me ensinou muita técnica de cabeceio, usava a forca, que hoje em dia não se usa mais. Isso eu trabalhei bastante, fazia
Acho que não sei se estão familiarizados com essa questão da forca. A forca era uma corda assim, pendurada com uma bola. Você ficava saltando para pegar o tempo de bola, para tentar alcançar o ápice o mais alto possível, né? Minha formação praticamente foi lá, e depois, saindo de São Borja, a gente foi para Porto Alegre, e aí onde eu fui me especializar mesmo, aí nas categorias de base do Grêmio, onde eu me tornei profissional no Grêmio em 98. Além do Brasil, né, que ele chegou aqui em 2012, o Papa passou por diversos clubes do interior do Rio Grande do Sul e também jogou na Alemanha. E a gente perguntou para ele, será que antes de 2012 o Brasil o procurou? O primeiro convite para mim vestir a camiseta do Brasil e vir trabalhar aqui foi exatamente em 2012. Antes disso não havia tido nenhum contato, nem por parte da direção, por parte de ninguém. Infelizmente, né, porque eu já havia enfrentado o Brasil inúmeras vezes aqui, jogos decisivos, e via o poder que tinha o Bento Freitas, né, a torcida. E se você for perguntar para todo jogador que joga no interior, e mesmo outros jogadores que jogam em time grande, você quer fazer parte do espetáculo, né? E aqui a torcida dá um show à parte, você se sente atleta, né, vestindo a camiseta do Brasil. Mas como eu falei, o primeiro convite que veio para que eu trabalhasse no Brasil foi exatamente em 2012, após a chegada do Rogério. E de 2012 para cá, o Papa continuou no Brasil, se aposentou na Baixada, e a gente perguntou para ele por que ele resolveu encerrar a carreira, então, no Brasil. O Brasil tinha que ser minha última camisa como profissional, né? Não existia outro lugar para eu fazer esse encerramento, essa aposentadoria, né? Frente ao torcedor, estádio lotado, jogando um campeonato nacional. A decisão foi correta, e eu acho que a decisão de encerrar aqui no Brasil foi por tudo que a gente passou ao longo desses anos, né? Momentos muito difíceis que a união que a gente tinha dentro do grupo fez passar. Isso foi sensacional, e eu tenho certeza que tomei a decisão correta. Eu gostaria de ter entrado no último jogo, né? No último jogo da carreira, mas não foi possível, mas mesmo assim eu fiquei bem feliz. Dentro de campo, pelo Brasil, foram muitos jogos marcantes, a gente chegou a citar alguns, e a gente perguntou para ele como é que foi enfrentar e superar as lesões, né? E mesmo assim ele conseguiu ser o goleador do Brasil no Gauchão de 2014. As lesões são sempre muito difíceis, né? Até porque as lesões que eu tive aqui no Brasil não foram pequenas lesões, né? Foram lesões muito sérias, né? E passa muita coisa na cabeça, você tem vontade de parar, jogar futebol, depressão, é bem complicado, mas tive a ajuda de muita gente, departamento médico muito competente aqui do Brasil também, que me fez recuperar 100%, né, das lesões, e pude ajudar o Brasil no que foi possível. Esse gauchão de 2014 estava sendo um gauchão praticamente perfeito, né? Nós começamos muito bem o campeonato, fazendo bons jogos. Eu, se não me engano, em 5 jogos tinha 4 gols, alguma coisa assim. Vinha numa boa sequência, estava no meu ápice físico e técnico, né? Mas daí, infelizmente, no jogo lá contra o Novo Hamburgo, eu tive mais uma lesão. Aí foi se fazer o diagnóstico, que foi uma lesão grave também, que foi arrancou o músculo adutor da coxa do pubis. Aí lá se foi mais um bom tempo de tratamento. Aí acabamos fazendo um tratamento que era novo na época, que era o PRP, né? Que aí você tira as plaquetas do sangue e injeta diretamente na lesão. Foi o que deu uma recuperada um pouco mais rápida, e aí ainda pude, nas quartas de final, no jogo contra o Novo Hamburgo, em Pelotas, nós ganhamos de 2-0, entrar no finalzinho, mas mesmo assim receoso, eu sabia que se eu batesse um pouquinho mais forte na bola ia dar problema. E aí no jogo da Arena contra o Grêmio, aquele que nós acabamos perdendo 2-1, que deu toda aquela confusão com a bola na mão do Luan, um pouco antes de fazer o gol, eu fui virar uma bola, fui bater um pouco mais forte na bola e acabei estourando de novo o adutor, né? Coisa que a gente tem que esperar. E como a gente já tinha feito, eu já tinha acabado, fazia pouco tempo que eu tinha entrado em campo, e vamos lá, segue com dor e vamos até o final. E acabei sendo premiado por fazer o gol de cabeça lá, mas infelizmente não ajudou muito, acabamos perdendo de 2-1. Brasiliense e Fortaleza, 2 ex-clubes do Gustavo Papa, foram adversários especiais do Brasil nessa história de acesso que o Brasil teve de 2012 para cá.
e te perguntou para ele como é que estava o vestiário do Brasil antes dessas duas decisões, e também como é que foi a recepção da torcida em ambas as conquistas. Além disso, a gente perguntou também como é que foi jogar como defensor, né, praticamente, durante todo o jogo contra o Fortaleza, no Castelão, contra 64 mil pessoas. Começar falando pelo jogo do Brasiliense, né, por ordem cronológica. Não, aquele jogo foi um jogo tenso, né, porque o vestiário a gente estava tranquilo, relativamente tranquilo, né, mas complicou bastante a questão do calor, era muito quente em Brasília, lá em Taubatinga, né, o ar muito seco, e para ajudar, a gente entrou no vestiário, eles haviam soldado, havia umas janelas assim pequenas em cima nas paredes, assim, e eles haviam soldado as janelas para a gente não conseguir abrir, então estava muito quente dentro do vestiário. Aí começa o jogo, lá eu joguei lá, né, então sei que é bem difícil, o campo é muito pesado, é difícil você correr lá. Até porque tem uma questão um pouquinho de altitude ainda, que muita gente não sabe, mas se eu não me engano, 1.100 metros acima do nível do mar, né? Não é muita coisa, mas já dificulta um pouquinho mais para quem não está acostumado, o ar muito seco, né? Aí começou o jogo, nós acabamos tomando os 2 gols, aí foi bem complicado, né? Mas, felizmente o Martinho estava numa tarde sensacional, fechou o gol, fez defesas importantes. O Nena acabou fazendo um gol importantíssimo, aquele gol do 2-1 que acabou levando a decisão para os pênaltis. Aí todo mundo sabe, né, o resultado que deu. Mas o impressionante mesmo foi ver a torcida atrás do gol, porque havia, não sei precisar quantos torcedores do Brasil estavam lá, mas tinha muita gente. Era mais gente na nossa torcida do que a própria torcida do Brasiliense. Eles já não têm torcida, né? Mas tinha muita torcida do Brasil. Isso foi de impressionar. E o retorno a Pelotas foi aquele negócio surreal, né? Nós chegamos, acho que desde de Camaquã já tinha moto, carro atrás do ônibus. Foi um negócio impressionante mesmo. E o jogo do Fortaleza, esse é um jogo que eu vou carregar pro resto da minha vida, né? Porque no vestiário tinha aquele negócio, a gente sabia que não tem, hoje nós vamos subir, sabe, porque a união que a gente tinha, tem algumas coisas que é difícil de explicar, porque a gente sabia que de hoje não passa, hoje o acesso é nosso, pode ter 70 mil pessoas aqui que não vai ter jeito, nós vamos conseguir o acesso, e o jogo foi daquela maneira, né? A gente conseguia quase nem passar no meio de campo, só se defendendo da equipe do Fortaleza, muito boa, né? Uma excelente equipe. E eu queria ajudar da maneira que fosse. Não interessa se fosse de goleiro, o que fosse, eu queria estar dentro de campo. Isso foi, o Rogério, não me recordo do tempo, colocou. Aí o Chara acabou sendo expulso, né? No final do segundo tempo, e eu acabei fazendo o lateral esquerdo ali, muitas vezes de zagueiro. Isso é futebol. Minha carreira sempre foi assim, não me importava de deixar os meus interesses pessoais pelo bem comum, né? Isso é o que faz a diferença. Aí pude dar minha contribuição naquele jogo fantástico e conseguimos o acesso, e hoje estamos na Série B colhendo os frutos daquele jogo histórico, né? E a recepção, acho que se eu achava que contra o Brasiliense já tinha sido surreal, contra o Fortaleza, então acho que nós demoramos quase 5 horas para chegar da entrada de Pelotas até o Bento Freitas, e entrar no Bento Freitas lotado, a torcida gritando. Isso foi sensacional. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha carreira. E ainda sobre o jogo do Fortaleza, você fica nervoso fora de campo, não tem como, né? Tem aquele frio na barriga, eu no banco, correndo para lá e para cá, fica aquele nervosismo, estádio lotado, mas o que eu acho mais impressionante e que eu acho muito legal isso no futebol é tu tá nervoso lá fora, e a partir do momento que tu pisa dentro de campo, passa tudo, sabe? Aquela angústia, aquela pressão que tu sente, some, desaparece, e aquilo, poxa, eu nasci pra fazer isso, né? Esses jogos assim que dá gosto de ter sido um atleta profissional. Sobre o Clássico Brapel, onde o Papa fez gols, a gente perguntou para ele como é que é fazer gols no Clássico, como é que é vivenciar esse momento. Fazer gol no Clássico é sempre bom, né? Porque toda a atmosfera que envolve o Brapel, um dos maiores clássicos do país, eu tive o privilégio de jogar alguns clássicos, de fazer gols e ver a euforia da torcida de um lado, a tristeza da torcida do outro. São coisas que a gente pode falar que não tem preço no futebol, né? Você vê
a euforia, a alegria da tua torcida frente ao maior rival, isso é muito gratificante. Fora das 4 linhas, o Papa vem se preparando, vem estudando, é o atual auxiliar técnico do Brasil. E a gente perguntou para ele como é que ele vem desenvolvendo essa área, né? O que ele tem feito, então. Aprendi muito ao longo desse ano, né? Praticamente um ano nessa nova função. Tive o privilégio de trabalhar com grandes profissionais aqui dentro do clube, tanto treinadores, auxiliares técnicos, preparadores físicos. Acho que eu procurei absorver as melhores informações possíveis da maneira de trabalho de cada um. E a partir daí você começa a filtrar, né? Isso serve no meu pensamento de futebol, isso já não serve. Esse aprendizado que a gente tem com outros profissionais é grandioso e de muita valia. O ano passado acabei fazendo também o curso da licença B da CBF, que me qualifica um pouco mais, né, para ser treinador. Essa licença B é praticamente para as categorias de base, mas eu quero, se Deus quiser, agora no ano que vem, se as datas coincidirem, começar a fazer já a licença A também, e assim por diante, para depois chegar a Pro. Meus objetivos são muito grandes, né? Eu quero ser um grande treinador, um treinador de muito sucesso, e eu estava brincando com a minha esposa uns dias atrás que até eu chegar a ser o treinador efetivado do Brasil, se o Brasil não estiver na Série A, quem sabe não vai ser eu que não vai levar o Brasil à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso é um pensamento que eu tenho e aí seria perfeito, né? Eu acho que as questões de esquema tático assim é muito relativo, né? Porque você tem que ver os atletas que você tem em mãos, o tipo de atleta, características aí para se adequar ao teu sistema tático, né? Mas eu gosto muito do 4-2-3-1. É um esquema tático que eu gosto bastante, assim, pretendo usar bastante futuramente. E a característica, eu acho que os atletas tem que ser o atleta tem que ser competitivo, isso eu não abro mão, sabe? O cara tem que ter, é óbvio que ele tem que ter qualidade técnica, capacidade física, mas ele tem que ser competitivo. Porque muitas vezes dentro do jogo às vezes a qualidade técnica não sobressai tanto. Às vezes pega um jogo truncado e tal, mas o atleta tem que ser, a competitividade dele tem que ser muito alta. E por fim, encerrando a entrevista, a gente perguntou para ele como é que foi a primeira experiência dele como treinador contra o Criciúma pela Série B deste ano. Como é que foi a semana, trabalho, como é que foi a experiência dentro do vestiário com o grupo, indo para o jogo então como treinador do Brasil, uma decisão muito importante naquele momento. Houve a toca da comissão técnica, eu tive que assumir esse jogo, mas eu estava preparado, eu sabia que para mim assumir a equipe teria que ser num momento assim, né? Um momento de troca de comissão, um momento conturbado, mas eu já havia me preparado psicologicamente caso acontecesse. É óbvio que a gente não quer que isso aconteça, né? Mas se acontecesse eu estava lá para isso. E foi uma experiência única, né? Uma experiência fantástica, assim. Porque a questão da pressão, isso é normal, né? Você lidar com pressão. Tem gente que sente a pressão e acaba não fazendo as coisas naturalmente, né? Comigo ao contrário, tanto como atleta e nessa situação que eu tive que assumir também, creio eu que me saí muito bem. Eu tive muitas conversas, na verdade não foi uma semana de treinos, né? Foram 3 dias, foram 3 treinamentos para tentar fazer alguma coisa, ajudar a equipe, montar a equipe da maneira que eu achava necessário, né? E procurei conversar bastante, porque como existiam muitos atletas jovens, né? Muitos atletas ainda não sabiam o que é a essência do clube, né? O que o torcedor do Brasil quer, né? E eu procurei explicar nessas conversas que às vezes o torcedor do Brasil não quer aquela jogada de efeito, ele quer que o jogador, a partir do momento que perde a bola, ele dá a vida para recuperar. Aquele jogador que corre atrás, que luta, e que o torcedor do Brasil quer se enxergar dentro de campo, né? Ele quer se enxergar no atleta lá dentro, aquele atleta que está tendo a oportunidade de vestir as camisetas, ele quer que ele faça tudo para que a equipe vença, né? Eu procurei explicar algumas coisas, algumas situações assim, né? Nessa questão, alguns atletas receosos, questão da vaia, que a gente podia entrar em campo ser vaiado e tal, perder uma bola. Eu falei que agora era o momento para ter personalidade, né? Agora era o momento que para ver quem é quem, né? Aquele atleta que não se esconde do jogo. E eu falei que muitas vezes, o que vai acontecer? No primeiro lance, se for para dividir, tu divide, rasga e joga o cara lá no lombrado, acabou. Tu vai ganhar a torcida vai nos empurrar do primeiro minuto até o final. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um jogo fantástico, assim. Para mim foi
Acho que eu vou... Meu primeiro jogo como treinador, né? Oficialmente como treinador, e com certeza vai estar gravado na memória pro resto da minha vida. Então agradecer o Gustavo Papa aí pelas respostas bastante detalhadas. Guris, o que vocês acharam aí do Papa com as respostas dele, né? Lucas? Sensacional, né? O Papa é uma grande pessoa, orgulho de ter assistido ele com a camisa do Brasil e ter se aposentado com o Brasil. Espero que quando for a hora, o Papa se torne treinador do Brasil. E se ele quiser mandar uma camisa do Brasil para mim, ele pode mandar, sinta-se à vontade. E André, alguma coisa aí das respostas te chamou a atenção? Me chamou a atenção a forma com que ele trata com carinho o clube e a torcida. Ele é um cara que influencia por demais os jogadores da base e também os jogadores que vão chegando no clube. Ele é aquele cara que vai ser a vitrine ali, ele, o Cirilo, serão pessoas que vão mostrar o clube para os jogadores, que vão falar da história do clube. Então, os jogadores com certeza se sentem e vão se sentir cada vez mais motivados tendo o Gustavo Papa como auxiliar deles, né? Leão, para ti o Gustavo Papa é um ídolo do Brasil por tudo que fez nos últimos anos? Cara, eu tenho uma história legal, na verdade, que eu sempre lembro. Um dos últimos jogos do Brasil na Série B de 2017, do ano passado. Aqueles jogos que foi muita gente no final, que o Brasil praticamente deixou o pessoal entrar, tava precisando, né? Tinha duas criancinhas do meu lado ali no jogo, e elas estavam assim, muito felizes, porque ali na arquibancada nova, os reservas eles ficam aquecendo bem, bem perto ali, né? E elas estavam muito felizes dos jogadores estarem ali e tal, e elas sabiam simplesmente só o nome do Papa e do Cirilo, eram os dois jogadores que elas sabiam o nome. Tinha todos os jogadores ali, inclusive o Papa e o Cirilo naquele ano não tinham sido titulares, jogaram um pouco aquele ano. Alguns jogadores que estavam no banco naquele momento haviam jogado mais, e elas só sabiam o nome deles dois, e na verdade também porque só quem dava bola para elas era eles dois. Então acho que isso responde a pergunta, né, se o cara é ídolo ou não. A pessoa tem que se fazer ídolo também, né? E pra mim o Papa é um cara que sempre soube se fazer ídolo dessa forma, e eu gosto muito dele. Eu concordo. Agora, agradecer também o Papa novamente pelas respostas, né? O que eu sempre gostei do Gustavo Papa foi a forma como ele entrou em campo, como se dedicava dentro de campo, porque ele teve lesões, mas isso nunca fez ele ter medo de voltar e tentar jogar, e ajudou muito o Brasil, tanto dentro de campo como fora. Dava para ver nitidamente que o Papa tinha uma liderança muito importante para o grupo, né? E eu acho que se tem algo que pode simbolizar esse grupo do Brasil, desde a chegada do Rogério, né? O Rogério foi quem trouxe o Papa. Era um grupo muito unido, né? De muitas lideranças, e o Papa era uma delas. E meu pai, que vai a estádio desde 64, ele sempre comentava, né, que o Papa deveria ter vindo para o Brasil antes. Inclusive, na entrevista, o Papa lamentou, né, que não jogou no Brasil quando era mais novo, porque é um jogador que nitidamente se identificou com o Brasil, com o clube, de uma forma muito rápida, né, de uma forma muito bonita, e agora trabalha dentro do Brasil como auxiliar técnico. Ele também tem um filho nas categorias de base do Brasil, né? Então, realmente, o Brasil tem inserido na família dele, na vida dele, de uma forma muito grande, assim. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre o Papa, fique à vontade. O Papa é tão importante pro Brasil que tem um filho na categoria de base do Brasil, né? O Davi joga no Sub-15 do Brasil. Então, quem sabe daqui a uns anos a gente não tem um papinho em campo. E é zagueiro, né? Exatamente. Olha aí. O pai é atacante, o guri é zagueiro. Brincadeira. Um atacante que jogava como zagueiro também, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Pessoal, então vamos encerrando mais esse episódio do ChavaCast, véspera de Natal. Adiantar e desejar um Feliz Natal para todo mundo, para os presentes nesta mesa redonda que não existe. Todos conectados. Agradecer também a torcida do Brasil que está nos acompanhando. O número de curtidas no Facebook tem aumentado todos os dias. Somos mais de 280 likes no Facebook. No Twitter somos quase 200. Então, agradecer mesmo, porque é um trabalho que começou há pouco tempo e já tem ganhado uma repercussão bastante interessante aí com a massa rubro-negra. A gente vai tentar trazer entrevistas desse nível sempre que possível e também comentar sobre o nosso Chavante. Muito obrigado, e quem ouviu até aqui, que semana que vem pode ter uma grande surpresa. Será que é outro presente de Natal, hein? Não sabemos. Empolgou. Por isso, obrigado pela presença novamente. Lucas, obrigado, Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo que nos ouve. Muito obrigado pela repercussão. André, obrigado novamente pela presença e que o bom velhinho te leve bons presentes.
Bom velhinho, Paulo Roberto, por favor, me traga um título. Não, eu queria agradecer, foi bem legal, tá sendo bem legal participar desse podcast e agradecer também a massa rubro-negra e também os simpatizantes do nosso clube que vem acompanhando, curtindo a página, escutando o nosso podcast, que continuem então e que o pessoal tenha boas festas e que torça muito pelo nosso clube. Leon, obrigado pela participação, Feliz Natal aí na redação. Muito obrigado. Quem quiser me fazer companhia na redação não pode. Mas Feliz Natal para todo mundo, em especial aos torcedores do Brasil. Ansioso para o começo do Campeonato Gaúcho, ansioso para o Brapel, ansioso para 2019. Isso aí. Então tá, antes de encerrar, desejar os parabéns, né? Aí pro São Luís Juí, campeão da Copa Cadilhos. E com essa informação encerrar nosso programa, né? Com o hino do São Luís Juí. Sim, não vai dar zebra, hein? Vai dar zebra, hein? Por que, gurizada? O que é isso? Não, porque parece que o Pelotas foi convidado para a Copa só para decidir o campeão. Pra ver quem é o mais alto. Foi para carregar a taça ali pra gurizada. Pô, que bonito. Então tá, voltamos semana que vem. E quem sabe, uma grande surpresa. No noroeste do estado, o pessoal tem a cultura de carregar na charrete o campeão, né? Será que o Pelotas carregou o São Luís na charrete hoje? Fica aí o questionamento. Então, com essa a gente se despede. Até mais, pessoal. Luís avante, alvirrubro guerreiro, a nossa torcida inflama este Rio Grande inteiro.